Vamos falar um pouquinho sobre esse caso da 123 Milhas. Será que a 123 Milhas vai vir a falir? Se a Hot Milhas, é uma pergunta que vocês me fizeram muito no nosso Instagram, @lucasfialho, se quiserem acompanhar lá. Mas vocês perguntaram também se a Hot Milhas, ela também corre algum risco de falir, né? Os pagamentos e tudo mais. Vamos tentar trazer aqui esse assunto da melhor maneira possível. Já adianto que é um assunto delicado, que particularmente ninguém, eu acho, que gosta de trazer esse assunto, porque querendo ou não envolve empresas, envolve famílias, envolve sonhos, envolve funcionários, caso a empresa venha a falir. Então é uma situação bem triste que a gente tem que tratar com o máximo de respeito possível. Primeira coisa então, contextualizar a situação. Acredito que vocês já viram milhões de vídeos, tanto que até estava pensando se de fato eu trazia esse tema. Mas como vocês pediram tanto aqui no nosso canal, também lá no Instagram, e até mesmo alguns amigos influenciadores vieram falar comigo para eu, de repente, falar alguma coisa também, se tinha uma opinião a mais para poder trazer, e de certa forma me senti motivado a poder estar compartilhando com vocês. Então, fiz esse vídeo contextualizando a situação. A 123 Milhas, ela está passando por uma situação extremamente delicada. O Hotel Urbano, né, o famoso URB, passou por situação similar. Inclusive, eu já tinha feito vídeo há cerca de 3 meses, 4 meses atrás sobre o tema. Eu vou colocar aqui em cima nos cards, que ali eu entrei em vários detalhes na tela mostrando para vocês. Então eu já avisei antes do problema de fato ocorrer. E eu fui uma das primeiras pessoas na internet a avisar o problema das passagens flexíveis, se eu não me engano, há 3 anos e meio atrás. Inclusive, naquele período que eu falei isso, que eu fiz o conteúdo sobre esse tema, muita gente veio me bater, tá? Me bater literalmente em todos os sentidos, até ameaças de processo, que tava tomando tiro pra tudo que é lado lá, tá, pessoal? Então, a situação é a seguinte: a 123 Milhas, ela vende uma passagem que ela chama de promo, que é basicamente uma passagem flexível, que a gente chama, que era exatamente o que acontecia com o Hotel Urbano, que vendia passagens, né? Na realidade vendia uma futura viagem que era incerta, que nem tinha certeza que iria acontecer. Era uma passagem que ainda nem existia, porque a passagem que eles vendiam era uma promessa de viagem para 2, 3, 4 anos na frente, e um pouquinho superior a 1 ano. E já, se você tem o conhecimento básico de emissão de passagem, você sabe que nas companhias aéreas você não consegue comprar uma passagem com a duração superior a 1 ano. Então é essa questão que é um grande problema da passagem flexível, que eu alertava muito, porque a empresa de fato estava vendendo uma passagem que não existe. Eles te vendem uma promessa de uma passagem. E o Hotel Urbano agora, né, 123 Milhas no caso, e o Hotel Urbano, eles cometeram esse erro, eles vendiam passagem flexível. E a 123 veio ao mercado, super recente, acho que foi eu anotei o dia aqui, ó. Enfim, foi muito recente, eu não tenho a data exata, mas ela mandou uma nota, né, publicou uma nota dizendo que estava cancelando as passagens, essas passagens promos, né, as passagens flexíveis. É importante dizer isso, não é todas as passagens, somente as passagens flexíveis, nessa tarifa promo. Eles já estavam cancelando de setembro a dezembro, todas essas passagens promocionais, inclusive passagens próximas, então que ia rolar no mês que vem, já estão sendo canceladas. Você que já tem um bilhete emitido no seu nome, você não vai sofrer essa situação. Agora, quem ainda não teve o bilhete emitido e ainda iria marcar sua viagem agora, você já está incluso nesse bolo, infelizmente, tá? Das pessoas que tiveram sua passagem cancelada. E eles atribuíram isso, foi uma promessa muito bosta, para ser bem sincero, eles atribuíram isso à alta dos preços. Mas, pessoal, a gente já sabe aqui naquele vídeo completo que eu fiz que não é bem assim, pessoal, não é bem assim. Pô, você vender num preço promocional extremamente agressivo uma passagem hoje, você vender ela hoje, só que a passagem vai rolar daqui a 2, 3 anos, que você não faz a mínima ideia de qual vai ser o preço desse produto lá na frente, cara, é um risco gigantesco. E além disso, vendiam num preço extremamente barato. Então a chance de dar problema é enorme, então não tem como atribuir somente a essa situação, tá? Mas isso foi o que a 123 Milhas a princípio alugou. Eles vendiam passagem para os Estados Unidos a menos de R$1.000 ida e volta, sabe? Para a Europa, Alemanha, R$1.600 ida e volta. Pô, eram passagens assim que era impossível de você bater, até para pessoas que tinham um conhecimento gigantesco e conseguiam comprar milhas e pontos a preços baixíssimos. Então algo não estava certo, tá? E uma atitude que eu achei diferenciada da 123 Milhas, já que a gente está falando muito de Hotel Urbano, que vendia passagem flexível, a gente já falou toda a bosta aqui, já fez vídeo também completo sobre o tema, a gente precisa dizer que pelo menos a 123 Milhas, ela teve uma conduta um pouquinho melhorada. Ela avisou o mercado, né? Já o Hotel Urbano simplesmente
parou de emitir as passagens e daí foi as pessoas que perderam a sua viagem que começaram a vir a público. Foi uma situação um pouco diferente, então esse voto aí a gente tem que dar a favor da 123 milhas. Pelo menos eles tiveram a coragem inicialmente de expor isso a mercado, expor esse problema. Que eu já digo para vocês, pessoal, era um problema que iria acontecer. Em algum momento a gente já sabia que essa situação iria acontecer. Pelo menos eles avisaram, mas a bomba ia estourar em algum momento, não tinha como acontecer uma coisa diferente dessa. Então agora, explicando um pouco de vista do contexto ali da formação da empresa. A 123 milhas ela está no mesmo conglomerado de empresas que a Hot Milhas. A gente não tem acesso a essas informações mais no detalhe. Por quê? Porque a empresa, a 123 milhas, a Hot Milhas, a Max Milhas, são empresas de capital fechado. Empresas de capital fechado, a gente não tem acesso aos números, não tem acesso ao balanço financeiro, ao demonstrativo de resultado do exercício, a gente não tem como opinar muito. Mas o que eu estou deduzindo com a minha visão, mas pode ser que eu esteja equivocado, é que são empresas distintas, tem CNPJs distintos. Então temos aqui a 123 milhas, que ela é responsável por quê? Por vender a passagem, tá? A Hot Milhas ela é responsável por comprar as milhas, tá? A Hot Milhas é isso, comprar as milhas dos milheiros, no caso. Seria outra empresa, separada. E a gente ficou sabendo também no começo do ano passado, acho que foi, agora eu tô meio perdido com datas, ou foi no começo desse ano, que o tempo tá passando tão rápido que até me perco nos anos, né? Mas tinha sido declarado que a Hot Milhas, a Max Milhas, iriam participar de um mesmo conglomerado, iriam participar de uma mesma fusão de empresa, ia se tornar tudo o mesmo dono, assim, entre aspas. A minha dúvida é, será que é o mesmo CNPJ ou são CNPJs distintos? O que eu observo de fora é que são CNPJs distintos. E isso aí protege um pouco mais as pessoas que têm milhas, o dinheiro da venda de milhas para receber da Hot Milhas. Isso é um ponto positivo. Meu Deus, tá ventando arrudo. Deixa eu ver se eu consigo vir para um lugar mais estratégico aqui. Mas vamos lá, pessoal, voltando. São empresas, a princípio, diferentes, apesar de estarem dentro do mesmo conglomerado. Então, se a 123 milhas vier a falir ou algo do gênero, a gente está deduzindo aqui, lembrando, são suposições, porque a gente não tem acesso a esses números, mas a gente está deduzindo aqui que a Hot Milhas e a Max Milhas não seriam afetados nesse começo, tá? Solução que a 123 milhas ela propôs para os clientes afetados. Então eles querem ressarcir em voucher, acrescido de uma correção monetária de 150% do CDI, que está acima da inflação e juros do mercado, e não em dinheiro. Isso aí é uma bosta, já não me agrada, tá? Apesar de ser uma estratégia inteligente da empresa para tentar como é que eu posso dizer, se recuperar, mas não gosto, óbvio, eu como cliente não aceitaria esse voucher. E a questão do voucher é que eles estão fazendo vouchers separados. Então, tipo, você comprou uma passagem de R$3.000, eles ao invés de te dar um voucher de 3 mil com 150% acrescido lá, né, que eles tinham falado, eles estão te separando, por exemplo, em 3 vouchers de 1.000. Então você só pode usar um voucher por passagem. Então eles te obrigariam dessa forma a emitir 3 passagens com eles no futuro. Isso aí, cara, é fantástico, uma baita de uma estratégia da 123 milhas, entende? Porque dessa forma ela te força, entre aspas, a comprar várias passagens no futuro e dessa forma ela consegue se reerguer, por exemplo, usando a Hot Milhas, vendendo passagens emitidas por milhas, usando a Hot Milhas para conseguir se reerguer. Cara, eu vejo isso como uma estratégia genial, mas acho difícil as pessoas aceitarem essa questão do voucher. Eu particularmente acredito que não aceitaria também, até porque a crise de confiança ela já foi instalada. Então, eu aceitando o voucher, como é que eu vou ter certeza de que meu voo vai ocorrer de fato? E como é que eu vou ter certeza que os preços não vão estar inflacionados a ponto de que eu vou ter que pagar, na realidade, aquele voucher não vem de graça, que eu vou pagar pela emissão da nova passagem. Então, enfim, acho difícil as pessoas aceitarem o voucher, apesar de ser uma estratégia de certa forma inteligente. Poderia usar a Hot Milhas para conseguir aí ressarcir essas pessoas por meio dessas futuras passagens que eles seriam obrigados a comprar, tá? Pode afetar a Hot Milhas e a Max Milhas? Pode afetar sim, só que a gente não tem como prever o futuro, infelizmente, tá, pessoal? Quem tá afirmando alguma coisa, possivelmente tá mentindo, tá? A gente não tem como prever o futuro, mas eu não acho provável que isso aconteça agora, tá? Porque
As passagens normais, elas são vendidas na Hot Milhas, por exemplo, é vendida com lucro então a Hot Milhas não é uma empresa deficitária. O problema que me aflige aqui é a questão da 123 milhas. Só que sendo empresas diferentes, com CNPJs distintos, só que participando do mesmo conglomerado, o que pode acontecer é a 123 milhas vir a falir, porque ela vai receber uma enxurrada de processo. Isso aí possivelmente é fato. Eu quero que ela não venha falir, porque aquela questão que eu falei, famílias e tudo mais, isso é muito, muito triste. Mas vendo aqui a linha da pior hipótese, cara, se a 123 vir a falir por causa desses processos e tal, e a Hot Milhas ela mantém aquela operação saudável, e a Max Milhas também, porque basicamente eles compram as milhas, por exemplo, dos milheiros a R$17 e vendem a 21, 22. Então eles têm um spread, eles têm lucro, eles não operam no negativo, no prejuízo, assim como a 123 milhas fazia com esse rolo horroroso da passagem flexível. Então, sendo empresas diferentes, eu acho difícil afetar diretamente a Hot Milhas e Max Milhas. E nada impede no futuro, caso 123 milhas, por exemplo, venha a falir, de que a Hot Milhas crie algo dentro dela, ou a Max Milhas também, que possibilite realizar essa compra e venda. Basicamente fazer a função que a 123 milhas vinha fazendo nesses últimos anos. Tá? Então essa é a minha visão de imediato. Com certeza vão ter novos capítulos, mas fiquem tranquilos que vou trazer vídeo aqui no canal, obviamente. É importante lembrar também que a gente vive numa bolha, então nem todo mundo conhece a 123 milhas, então não é o fim do mundo, por exemplo. Caso a 123 milhas não venha a falir, e ela continue suas operações, por mais que tenha manchado a imagem dela com muitos clientes, cara, não é todo mundo que conhece a 123 milhas. Então, possivelmente, outros clientes vão continuar comprando e a questão da operacionalidade dela pode ser que continue, sim, apesar de ser uma crise de confiança muito, muito forte. A minha sugestão agora é cautela nesse momento. Eu, particularmente, estou focando minhas vendas na nossa agência, que a gente tem uma mini agência aqui, não é nada muito gigantesco, nos nossos balcões de milhas, nas minhas vendas no particular e também vendas para pessoas de confiança. É isso que a gente está fazendo agora, nesse momento, porque a gente, como eu falei, temos que aguardar as cenas dos novos capítulos. Importante lembrar também outro fato, que em 2020 a Hot Milhas passou por uma situação extremamente delicada com relação à crise, que a gente sabe muito bem, e ela honrou os pagamentos. Mesmo que os pagamentos ela tenha honrado de certa forma assim meio, sei lá, daquele jeito, né, parcelando em milhões de vezes, mas eles honraram num dos momentos aí de maior crise do setor aéreo da história da humanidade, tá? Então isso aí já passa um voto de confiança que eu torço para que a 123 milhas, Hot Milhas e Max Milhas consigam sair dessa situação da melhor maneira possível. Infelizmente a gente já imaginava isso, tá? Mas é uma situação que vem a acontecer e vamos ver agora, eu vou fazer mais vídeos sobre isso, só queria trazer logo esse assunto para vocês se acalmarem, eu passar minha visão para você ter um overview completo, a questão dos conglomerados da empresa, que a princípio são empresas separadas, então se uma falir, não necessariamente a outra vai falir também, tá? E também não impede de a Hot Milhas ou Max Milhas criarem uma 123 milhas, entre aspas, dentro da empresa deles mesmo, tá? Então eu queria passar essa visão, mas para passar essa tranquilidade, a minha visão para vocês também. Inclusive, comentem aqui embaixo, a mensagem que vocês vão comentar agora é muito importante, porque a gente precisa saber mais opiniões, que eu costumo dizer que o conhecimento, ele tá disperso na sociedade. Nossa aba comentários é um grande fórum, um gigantesco fórum. E outra coisa que eu queria falar é que a gente tá ensinando as pessoas o novo petróleo, que é o mercado da atenção. Basicamente, a gente tem uma aceleradora de criadores de conteúdo e empresas que querem migrar pro digital, onde a gente ensina estratégias de marketing, estratégias de venda, digitalização de negócios, como desenvolver as suas redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok. É a nossa comunidade YouTube, estou usando aqui o boné, e você vai ser extremamente bem-vindo caso você tenha interesse de participar. R$ 29,90 por mês para você participar dessa comunidade, com aulas, grupos exclusivos e alguns eventos presenciais, que inclusive a gente tem um em breve no Rio de Janeiro, dia 23 de setembro. Então corre, participa da nossa comunidade, vai estar aqui embaixo, o link na descrição e no comentário fixado, ou me chama lá no Instagram, @lucasfialho, que vai ser maravilhoso trocar uma ideia com você, pra gente ver se a comunidade YouTube faz sentido pra você que tá aí do outro lado. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo do canal.